vender é uma profissão que, como todas as profissões, precisa de preparo, precisa de treinamento, precisa de reciclagem, precisa de aprimoramento, precisa ser profissional de verdade. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. É um prazer imenso estar te recebendo aqui no Instagram. Estava dizendo para as pessoas que é o bom que a gente está tendo agora nessa questão da Avantique do Foco, está se conectando com pessoas de vários lugares. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu estou te vendo, eu te vejo. E eu uso muito essa frase, eu te vejo, do filme Avatar, que quer dizer eu te recebo, eu te valido, eu te honro, né? E eu te agradeço por você estar aqui nessa noite com a gente, tá bom? Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo sim, só não quis te interromper. Eu aviso aqui, porque dia de hoje, futebol, essas coisas peças assim, mas não falho. Estou com processo cirúrgico, mas tudo de bom, porque aqui eu estou, ó. Vou até mostrar para você. Minha caneca e minha xícara estão vazias para receber tudo aqui, ó, beber da fonte. Então, já quero começar assim, dizendo para vocês, né, que nós estamos nessa série de lives, que eu comecei tendo com as pessoas, daqui a pouco o pessoal começa a aparecer, dizendo para vocês que a gente está fazendo parte de uma coleção de livros, são 170 autores, não é isso, Fábio? É isso mesmo, 170 170. autores, né? A gente escreve com a autoria, né? A gente escreve, tem muita gente com isso internacionalmente, tem gente que cada um agrega o outro. E essa live hoje a gente vai falar. Então, eu estou em propulsão em vendas, você também está, né, Fábio? Sim, estou em propulsão em vendas com o tema Mindset de vendas e Vendas e atendimento. atendimento, tá vendo? Estou dizendo que a gente está conectado, porque é a minha área, conexão, vendas, né, padrão de qualidade, então já tá. Então, já minha pergunta, Fábio, eu quero dizer assim, eu quero desafiar você já a disparar os aviões para chamar as pessoas. A live vai ficar gravada. Se você tiver alguma perguntinha, pessoal, vocês vão na interrogação e vão fazer a perguntinha. Eu estou com todos os outros canais abertos, mas fica difícil a gente estar olhando para lá, para cá, para poder fazer pergunta. Então, seguindo a orientação da Avante, porque a Verdade. gente sofreu um baque esses dias aqui, viu, Fábio? Fui invadida, não sabia que estava sendo invadida, Nossa, aqui quase que meu Instagram deu algum bug, mas graças a Deus recebeu, né? Que a gente pode jogar 25 anos de nossa, serviço fora, né? Trabalho de honestidade. verdade. Então, quem é Fábio? Primeiro, é Fábio Frasson ou Frazon? Frasson. Fração. De onde é que é esse nome, homem de Deus? A origem mesmo do sobrenome é francesa, né? Mas é muito mais recente a descendência italiana do que francesa. Nossa, gente, olha, eu tô indo para a Europa toda agora, misericórdia, viu? Porque o meu sobrenome é Galindo, sabe? Aí dizem que meus antepassados é que são galicianos, né? Meus papás, mas eu sou lá da Espanha, de Pernambuco. De Recife, né? Então, mas o Galindo realmente, tanto é que as pessoas falam muito da minha aparência, porque por ser muito clara, não sei o quê, mas sou da gema de Pernambuco mesmo, mas o pessoal, os meus avós, tataravós, né? Esses são. Mas fala um pouquinho, quem é Fábio Fração, né? Fração, que você falou? Quem é Fração, esse isso mesmo. homem que ele é? Fala um pouquinho para as pessoas. Falo assim, meu irmão, deixa eu cumprimentar todo mundo primeiro, né? Ótima noite aí para todo mundo que está passando aqui pela live e quem estiver assistindo gravado também. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que o conteúdo de hoje seja realmente especial para todo mundo. Cara, obrigado mais uma vez aí pela parceria, por esse convite. Você já falou um pouco aí sobre esse projeto Avante, mas eu queria reforçar antes de, na verdade, me apresentar. É um projeto realmente muito especial, muito bacana, né, que contempla aí seis obras em que esses 170 coautores, 170 palestrantes vêm trazendo temas muito, muito bacanas, né? Então, tem o nosso livro aí, que é o Propulsão em Vendas, tem o livro de gestão de negócios, tem o livro de liderança extraordinária, tem o livro de empreendedorismo, que eu empreendei, tem o de inteligência emocional e neurociência, e também o de oratória e persuasão. E todos esses 6 livros vão ser lançados aí no comecinho de abril. Já era para ter acontecido aí em fevereiro, mas a pandemia atrapalhou um pouquinho. Então, está planejando aí para ser lançado no comecinho de abril,
com um congresso muito bacana lá em Belo Horizonte. Então, estão todos convidados a participarem lá com a gente, estarem lá assistindo as nossas apresentações. Cada um de nós está preparando aí o seu conteúdo de uma forma muito, muito bacana. Então, quem estiver nos assistindo aqui está automaticamente convidado a nos acompanhar lá em Belo Horizonte. Bom, agora deixa eu me apresentar rapidamente. Então, eu sou Fábio Frasson. Eu sou aqui do interior de São Paulo, né? Pindamonhangaba, São Paulo. Eu sou especialista em atendimento ao cliente. Então, estou compondo essa obra de propulsão em vendas, essa obra de vendas, trazendo esse tema de mindset de vendas e atendimento, que é aquilo que eu acredito ser a base de todo o negócio, de todas as vendas das empresas, né? Então, eu estou aqui no interior de São Paulo, mas aqui pela internet a gente tem condições de abraçar aí o Brasil inteiro, abraçar aí o mundo todo, quem estiver nos assistindo aqui. Não vou me alongar falando de mim, né? Se alguém tiver curiosidade é só perguntar, mas acho que o nosso conteúdo de hoje é muito mais importante do que eu, do que você e qualquer outra coisa que a gente venha a trazer aqui. Que maravilha, né? Porque conexão é isso mesmo, a gente traz essa ligação. Eu tive uma experiência muito boa, Fábio, que eu entrei no mundo corporativo, apesar de não ser essa minha formação inicial, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer. Eu trabalhei no grupo GPA, no Grupo Pão de Açúcar. E lá, atendimento e encantamento, com sua amiga Denise, uma senhora na época muito grande, não tinha assim atendimento, não tinha saco, que era o saque, né? Tinha o grupo de relacionamento ao cliente. E uma das coisas que eu falei no começo é que o que nós mais resistimos é a mudar a nossa mentalidade, mudar a mudança. Então, por que será que tantas empresas, a gente está vendo hoje que nessa pandemia, quantos microempreendedores, quantas pessoas, não é reinventar, não é recomeçar, é mudar mesmo a sua mentalidade para o desafio, né? O foco, essa questão. Então, do Moraes, chama esse cara para uma live, o doutor Edu Moraes está na coleção com a gente também, ele é de lá. Maceió. Por que tantas empresas têm dificuldades em manter resultados consistentes em vendas? Será que não seria por isso que eu estou te falando? É exatamente isso, Carla. O que eu vejo é que a maior parte das empresas elas ficam escorregando em coisa básica, né? E aí eu sempre faço uma associação dessa questão das empresas com uma obra mesmo, com a casa da gente. Se você tentar construir a sua casa e não pensar em construir uma fundação primeiro, né, em construir os pilares primeiro, em construir isso de forma sólida, a casa vem abaixo. E a empresa é a mesma coisa, né? A maior parte das empresas trabalham aí essa questão de vendas, ensinam técnicas de vendas, montam os processos de venda muito bem elaborados, muitas vezes, mas acaba faltando a base de tudo, que é a mentalidade, que é a forma da sua equipe, dos seus vendedores enxergarem o negócio, enxergarem aquilo na vida deles, enxergarem aquilo para as empresas, enxergarem o impacto que eles têm na vida das outras pessoas, entenderem a importância do trabalho deles, não só para a empresa, mas na vida deles também. Então, se você não tem consciência da importância que tem o trabalho de vendas na empresa, você age de uma forma totalmente diferente, totalmente desconecta com aquilo. Vamos pensar numa pessoa que não é da área de vendas, por exemplo, né? Ela não se sente vendedora porque trabalha no administrativo, ou porque só é recepcionista, ou porque só entre aspas, né? Porque só o caixa da empresa, é só bem entre aspas mesmo. A pessoa não se sente vendedora, ela não acha que ela tem responsabilidade sobre vendas, por exemplo. Então, ela deixa o cliente passar por ela de uma forma que não conecta. E aí vou trazer um exemplo, que eu lembrei agora, na verdade, isso não fazia parte do roteiro. Vou trazer um exemplo de um cara que estava buscando uma casa para comprar, buscando um apartamento, não lembro se era uma casa ou um apartamento, um empreendimento para comprar. E ele foi visitar, na verdade, o empreendimento. E, obviamente, que essas empresas, essas imobiliárias, elas treinam muito bem os seus corretores, né, para poder apresentar os empreendimentos, para poder mostrar que benefícios a família vai ter em comprar aquele empreendimento, a localização, enfim. Só que ele foi visitar num momento que não tinha nenhum corretor. E quem o atendeu foi o segurança do local, né, aquele vigia que estava lá. E esse vigia destruiu qualquer venda que pudesse acontecer ali, criticando o empreendimento, criticando a localização, criticando a vista. Enfim, a pessoa voltou, foi embora para casa e ela sequer teve contato com qualquer corretor. Isso só ilustra para nós o seguinte, que toda a empresa, toda a equipe, não só o pessoal da equipe de vendas,
precisa estar imbuída dessa mentalidade, desse mindset de vendas e atendimento. Precisa entender a importância que vendas têm para o negócio e para a vida dela. Se as vendas não acontecerem, se a receita não entrar, se não tiver dinheiro no caixa, nada vai acontecer na empresa. Nada vai acontecer. A empresa vai parar, a empresa não vai contratar, a empresa não vai expandir, a empresa não vai renovar os equipamentos, a empresa não vai investir na estrutura. É muito complicado trabalhar numa empresa que, por exemplo, você chega, o ambiente é sujo, o ambiente é desorganizado, as paredes estão deterioradas, você não consegue reformar, a fachada está feia, o ambiente é ruim, os equipamentos quebram, não tem ninguém para consertar. Então, a pessoa que não está na área de vendas, muitas vezes não enxerga que a estrutura que ela tem para trabalhar e o ambiente que ela tem, até as pressões que acontecem, elas são influenciadas diretamente pela capacidade da empresa vender. E que ela tem, sim, uma responsabilidade muito grande de vender a empresa num sorriso, vender a empresa na maneira como ela atende no telefone, vender a empresa na maneira como ela recepciona, como ela acolhe o cliente que entra ali. Então, essa responsabilidade, ela é de toda a equipe, não só de quem está na área de vendas, né? Então, ter essa consciência, ter essa percepção sobre a importância das vendas na empresa e a importância das vendas da empresa na sua vida é um dos pilares do mindset de vendas e atendimento. E por que a importância para ela? Porque tudo que eu quero para mim, tudo que eu quero para a minha vida, passa de alguma forma pelo meu trabalho, passa de alguma forma pela renda que eu tenho, o dinheiro que eu levo para minha casa. Então, se eu quero trocar de carro, se eu quero trocar de casa, se eu quero me mudar para outra cidade, se eu quero trocar o computador, se eu quero comprar roupa, se eu quero sair para jantar, depende da renda que eu tenho por meio do meu trabalho. Então, as vendas da empresa são sim importantes para que eu tenha condições de fazer isso. Então, eu preciso enxergar os meus objetivos por meio dos objetivos que a empresa está traçando. Então, esse é um dos pilares. É a consciência, né? Essa percepção da importância de vendas. E aí a gente vem para a equipe de vendas, de ter a percepção sobre a importância do atendimento para que as vendas aconteçam, né? Porque o cliente não vem de graça na empresa, te dá o dinheiro dele, aquele que ele conquistou trabalhando também, né? Porque o dinheiro não caiu também no colo dele, ele trabalhou para conquistar, e ele entra na sua empresa querendo resolver um problema, sanar uma dificuldade, realizar um desejo, um sonho, enfim. E aí ele vai fazer isso por quê? Porque ele espera que você resolva o problema dele melhor do que talvez a concorrência pudesse fazer. Tá? Então, se o atendimento não estiver a contento, não estiver de acordo, por que é que esse cliente vai optar por você, vai optar pela sua empresa e não pela do concorrente? Porque opções hoje existem aos montes, né? Para quem está na área do varejo, por exemplo, concorre com o mundo todo. Para quem está na área de serviço, então, fazendo isso que a gente faz aqui, ó, pela internet, também concorre com o mundo todo. Então, é o atendimento que define se o cliente vai deixar o dinheiro dele com você, no seu bolso, no bolso da sua empresa, ou na concorrência. Então, essa percepção da importância do atendimento para que tudo na sua vida funcione, né, por meio dos resultados que a empresa tem. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é a profissionalização. Né? É a profissionalização do trabalho de vendas. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas tem a ver com você entender que vender é uma profissão, que como todas as profissões precisa de preparo, precisa de treinamento, precisa de reciclagem, precisa de aprimoramento, precisa ser profissional de verdade e não simplesmente estar lá passando um tempo ganhando dinheiro para fazer outra coisa. Tem que ter uma mentalidade vendedora, né? Porque assim, eu fiz uma live, né, com Deise Jardim, várias pessoas também eu falo de atendimento. Só que como eu sou conhecida muito aqui em Salvador como uma pessoa das conexões. Mas assim, eu trabalhei muitos anos fazendo os padrões que não são funcionais mais de atendimento. Porque as pessoas elas estão diariamente mudando. E as pessoas, elas são imprevisíveis. Então, você tem que surpreender. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que me chama ainda hoje, é que eu sempre pergunto para as pessoas. No meu capítulo, eu conto histórias que foram verdadeiras, assim, que eu vivenciei dentro da época de Pão de Açúcar. Como é que você quer ser tratado quando você vai num local? Você quer ser tratado como um cliente ou como uma pessoa? Porque a primeira base para mim é que entender que clientes são pessoas. E que, como pessoas, eles têm necessidades. E, assim, quem não gostaria de chegar e ser surpreendido?
Que atendimento, para mim, começa. Eu não gosto dessa história de saque, que eu acho um saco. O cliente não quer para depois. O cliente, eu acho que quando você entra na loja, o cara que está limpando o chão, ele deve saber quem é o chefe da padaria. Ele deve saber quanto é o preço do pão. O cara que está no estacionamento, ele já começa, tem que estar atendendo bem essa questão. É isso que as empresas, para mim, estão precisando. Porque me parece, sabe, que as pessoas estão tão bitoladas em. Não é que o encantamento não funcione, não é que, né, a gente gosta de ser surpreendido, né? Viver no mundo Disney. Mas, assim, me parece que atender bem e focar vendas não é algo tão óbvio para as empresas. Então, entra nisso que você estava falando agora. Todos nós queremos ser encantados. Isso é excelente. A gente pode trazer coisas novas, pode inovar dentro da empresa, trazer coisas que nosso concorrente não está fazendo. Isso é muito bom. Porém, se faltar a base, que é a questão do sorriso, que é a questão do olhar no olho do cliente, que é a questão do sorriso na voz, que é essa leveza de poder atender, que é essa prestatividade, né? Essa prestação de serviço. Se faltar isso, não adianta você querer A trazer conexão, né, que é importante, o vendendo. rapport, né, que a gente tem o Exato, rapport, que vocês já chamam. exato. E era para ser óbvio tudo isso. A gente não precisaria ficar falando sobre esse assunto, de que, olha, quando o cliente entrar, você tem que olhar para ele, esquecer tudo que você está fazendo, em direção a ele, sorrir para o cliente, falar com ele com leveza, cordialidade. Não precisaria falar nada disso. Só que isso não acontece. Então não é óbvio. Deveria ser. Isso não acontece. E não sou eu que estou dizendo. Né? Qualquer pesquisa de atendimento mostra que pelo menos 60% dos clientes estão insatisfeitos com o atendimento que eles recebem. Então, se é tão óbvio assim, por que é que muito mais da metade dos atendentes, dos vendedores, não fazem esse básico, não cumprem esse papel de simplesmente acolher o cliente, entendendo que é esse cara que vai pagar suas contas no final. Então tem que ser tratado como hóspede dentro da empresa. Você tem que ser um anfitrião para ele, abrir as portas, estender o tapete vermelho, trazer esse cara para dentro e atender da melhor maneira. E as pessoas não fazem isso. Deveria ser óbvio, deveria ser básico, mas as pessoas não fazem. E é justamente por isso, cara, não sei se você sabe, mas foi justamente por tudo isso que eu escrevi esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ler por aí, se fica ao contrário no Instagram, chamado Será que é óbvio o poder do atendimento? Ah, Eu trago aqui uma série de onde é que questões que está a deveriam venda ser isso? Onde é que óbvias, está mas a venda isso? você está vendo numa série de plataformas aí. Você vai encontrar na Amazon, vai encontrar no Mercado Livre, vai encontrar na Cultura, vai encontrar no Clube de Autores, que Ó, foi onde depois eu manda a publiquei. foto para É só mim, pesquisar. tá? Será que é óbvio o fabricação você vai achar? O óbvio é óbvio, né? Mas assim, nem todo óbvio é tão óbvio assim, porque eu trabalho diariamente. Eu sou educadora de formação, sou mestre de educação, sou neuro, mas assim, investi muito na pedagogia empresarial, na área de recursos humanos. E uma das capacidades que eu percebo, assim, as empresas até investem um pouquinho nas pessoas, mas hoje a gente dispõe de ferramentas poderosas, porque competências e habilidades precisam ser discutidas. E, de repente, você não é um ser que gosta do tato, do abraço, do cuidado. E cliente, ele gosta de ser bem servido. Por isso que eu defino bem vender como servir. Mas servir é diferente de subserviência, né? Eu falo servir no sentido de dizer, olha, eu estou aqui. Eu até que eu fiz uma merchanzinha no texto, né? E quando eu coloquei assim, que a Mercedes-Benz, ninguém pediu tanto dinheiro para comprar aqueles carros. Né? Por que, que essas empresas? E você citar outras baratas que hoje estão. Você está aqui, Dona Maria, do Cachorro Quente, Dogão da Mara, que na pandemia a mulher já está com 8 franquias. Ninguém deixa de comprar o Dogão da Mara, mas é só porque o Dogão não, porque ela teve a presteza, ela teve aquele olhar, aquele encantamento. Porque assim, é muito importante a gente entender isso. E a disposição de dizer, poxa, o que aquele cliente. Eu aprendi muito a observar, por exemplo, o Fábio está trabalhando, ele é perito nisso. Aí eu vou olhar o Fábio atender o cliente, e aí eu olho a reação do cliente quando o Fábio fala. Eu olho o corpo do cliente.
Quais são o olhar dele em relação à positividade? Porque isso, essa modelagem que a gente faz, o cliente gosta é que a gente conheça, que a gente fala, que a gente escuta. O cliente não quer dizer não, que a gente diga não. O cliente tem aquela frase, né? Sempre tem razão, mas ele tem a razão dele, as razões dele. Não quer dizer que ele esteja certo. Então, assim, muitas empresas elas investem em treinamentos, mas não tem resultado. Eu tenho a minha média de consciência, mas na sua opinião, que você é aqui que está nos dando esse recheio para o bolo, o que é que falta? Antes de te responder isso, queria comentar um negócio que você acabou de falar aí a respeito do cliente tem razão. Tem um capítulo nesse livro que eu escrevi que é justamente o cliente nem Eu sempre tem falo razão. isso, né? É, Tem a razão dele. isso que você está falando, né? Ele tem as razões dele, né? E ele, muitas vezes, a gente precisa, de uma forma transparente, mostrar para o cliente o porquê que ele não tem razão naquele momento, mas não pode faltar defesa, não pode faltar Exatamente. cordialidade, não pode Foi nesse faltar sentido que eu disse, né? O nada cliente disso. sempre tem razão, ou seja, a razão dele. Mas é o tato, né, Fábio? A gente precisa ter tato. Por isso que eu te perguntei, as empresas até investem. Eu sou treinadora experiencial e comportamental, eu trabalho muito com e é uma ferramenta poderosa. Eu indico hoje um dos maiores treinadores que é André Cash, porque vem do mundo trazendo essas ferramentas para. Obrigada, Amore. Ele investe, e hoje a gente vê que o corporativo precisa desse lado. E quantas vezes a gente vê, mas as empresas Sim. investem e muitas vezes não tem um resultado. O que você acha que falta aí? O que é que acha que está Sim. faltando isso? Eu vejo o seguinte, na maior parte das vezes, os colegas que fazem muito bem o trabalho deles, mas são focados na parte técnica. Né? Ensinar técnicas de vendas, ensinar técnicas de abordagem, negociação, fechamento, funil de vendas, como trabalhar os leads, tudo isso é fundamental dentro das empresas. Ninguém aqui vai desmerecer isso, pelo contrário, né? Isso é fundamental. Mas como eu disse lá no comecinho, a respeito da questão das bases, falta trabalhar o mindset, falta trabalhar o comportamento das pessoas. Tá? E aí muitas vezes a gente vê acontecer o quê? A pessoa vai para um treinamento, que muitas vezes é obrigado pela empresa, ou então a empresa traz um consultor, dá uma palestra, alguma coisa. A pessoa faz no começo algumas coisas que estão sendo passadas e com o tempo vai deixando de fazer. Ou então ela nem faz, né? Só faz quando alguém está vendo. Por quê? Ela aprendeu a técnica, mas não mudou a cabeça dela, não mudou a mentalidade, ela não enxergou a importância daquilo. E se ela não enxergar a importância daquilo, ela não muda o comportamento dela de verdade. E aí tudo volta em pouco tempo a ser como era antes. E aí a pessoa muitas vezes é convidada para participar de uma palestra, de um treinamento, e fala assim, não, eu já vi isso. Ah, eu já sei disso. Aí você senta para conversar com esse vendedor e ele te fala, ele te explica a técnica, ele te explica a teoria, ele te explica uma série de coisas e fala, esse cara sabe, esse cara manja, não sei por que estão falando para mim que esse cara não é bom. E ele não é que ele não seja bom, ele sabe, só que ele não aplica. E ele não aplica porque ele não entende a importância daquilo, especialmente na vida dele. Então, por isso que eu enxergo que a importância de trabalhar mindset de vendas e atendimento como a base de tudo isso. Para que todas essas técnicas funcionem depois. Para que todos esses treinamentos funcionem depois. E a pessoa precisa enxergar a importância e trabalhar a mudança do comportamento dela primeiro. Tá? Por isso que acaba O que David falou, David Jardim também está na nossa coleção de oratória e persuasão, e ela fala mudança de mentalidade é fundamental. Exatamente. Eu trabalhei muito essas questões de atendimento, e eu vou, antes de fazer uma outra pergunta para ti, o que eu percebo é que as pessoas, até também falei na descrição, eu deixei vaguinho, porque é para você, cada um de nós tem a contribuir, mas a live é sua, como eu te falei, ó. Estou só enchendo. Ainda falta muito, viu? Ó, vou tomar assim, ó. Olha o conhecimento. Mas, na verdade, o que eu percebo assim, que as pessoas, elas ainda não se preocupam com as necessidades dos outros. Elas ainda não olham os clientes. Eu mesmo quero me ver apavorada de chegar num lugar. Quando eu falo venda, produto ou serviço, gente, eu estou falando num contexto geral. Quero me ver apavorada de entrar na loja e chegar uma pessoa perto de mim. É diferente. Bom dia, boa tarde. Porque no Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar para as vendas, a gente tinha um padrão que era
Pão de Açúcar é lugar de gente feliz. Por que seu Abílio dizia isso? Porque ele queria que os funcionários transmitissem para os clientes que naquele lugar, quando eles entrassem, era fazer parte da missão, dos valores dele. Quando entrasse ali, eles se sentissem felizes. Então, não admitia. Eu treinava, eu era coordenadora de relacionamento ao cliente e atendimento padrão de qualidade regional. Então, eu passava para todo mundo. Então, as menininhas do caixa, acho que você chegou a conhecer o Pão de Açúcar, elas eram todas bonitinhas e era assim, boa tarde, senhor, tem algum produto que esteja faltando, que o senhor não tem? Então, existia um café da manhã, tinha sempre um surpreender o cliente. E o que eu percebo, eu me deixo pavorosa, quando eu chego na loja, o vendedor, qualquer pessoa, não me dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Aí quem me vê pegando alguma coisa, quer um cestinho? Aí eu, se precisar, eu te chamo. Aí daqui a pouco eu vou procurar outro negócio. Mas você conhece isso aqui? Ou seja, não deixa o cliente andar à vontade, porque a gente tem que olhar, tem que se olhar, né? Está entrando a sua família toda, eu acho, agora que está aparecendo para mim aqui, né? É Lourdes, boa noite, é Lourdes. Minha Ô, mãe. dona mãe, Beijo, mãe. desse filho inteligentíssimo, maravilhoso, minha mãe também, que sou da minha mãe. Então, isso muitas vezes também, na minha opinião, tem a ver, não é nem tanto culpa, porque assim, como eu te falei, tem quem é habilidades e competências, existe treinamento, mas esses funcionários hoje, eles têm que ter inteligência emocional, eles têm que se trabalhar, muita coisa dentro da empresa que já está sendo procurada, a gente tem ferramenta. Mas assim, o que o mindset tem a ver com vendas e atendimento? Explica até para muitas pessoas, você já falou que mindset é mentalidade, mas assim, explica direitinho, porque tem gente que talvez assim não esteja entendendo o claro que eu estou dizendo, que mudar, é por isso que a gente está vendo as coisas que está vendo aí, né? Precisa mudar, mas a gente também está vendo muita coisa boa por questões de mudanças. Isso aí. Bom, quando a gente fala de mindset, né, que é um termo muito comentado hoje em dia, nem todo mundo sabe do que se trata, parece simplesmente mais uma palavrinha da moda, né? Como a gente tem É em que eu outras falei, né? significativos muitas Ressignificar, vezes, não sei o quê. mas uma palavrinha da moda, é que na verdade a gente acaba juntando em mindset muita coisa para explicar isso, né? Então, para não ter que explicar o assunto inteiro, a gente fala mindset, fica mais fácil. Mas vamos lá, vamos explicar então o assunto. Bom, cada um de nós, né, cara, tem uma forma de enxergar as coisas. A gente tem opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos, opiniões diferentes sobre uma cor, sobre uma cidade, sobre uma comida, sobre tudo na nossa vida. E essas opiniões diferentes, essa maneira diferente de enxergar as coisas, fruto de uma série de situações que a gente vive, né, ao longo de toda a nossa trajetória. Isso junto também com coisas que são da nossa personalidade, né? Então, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi as pessoas fazendo, eu vi as pessoas passando. Então, os meus erros e acertos, os erros e acertos dos outros, que eu fui vendo a vida toda, vão compondo aí uma série de experiências na minha cabeça. Então, isso vai trazendo para mim algumas emoções, algumas percepções de como as coisas funcionam. Soma isso à minha própria personalidade, né? Meu jeito de ser, que de repente é diferente do seu. Então, mesmo dois irmãos gêmeos, criados do mesmo jeito, criados no mesmo lugar, acabam vendo as coisas de maneira diferente, porque tem, mesmo que sejam ensinados da mesma forma, cada um capta aquilo de um jeito. Então, tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, vai moldando a minha forma de enxergar as coisas, de perceber a realidade. Então, assim como eu percebo as coisas de uma maneira diferente de você, os nossos clientes também percebem as coisas de maneira diferente da gente. Então, às vezes, o vendedor está imbuído de bons propósitos, ele está com vontade de trabalhar bem, ele quer atender bem o cliente dele, ele acredita que está atendendo bem, mas o cliente não percebe do mesmo jeito. Então, às vezes, o cliente não está percebendo o atendimento como um atendimento bom, um atendimento de qualidade, não era aquilo que ele queria, não era aquela expectativa que ele tinha. Então, primeiro, é preciso que a gente entenda isso, né? Perceba que se nós temos percepções diferentes, se nós temos entendimentos diferentes, visões diferentes a respeito das coisas, opa, se eu tenho essa consciência, eu tenho que muitas vezes parar e tentar perceber o que é que o outro está vendo, o que é que o outro está esperando, o que é que o outro está sentindo.
né? No caso de um atendimento, né, de um cliente. O que o meu cliente está sentindo? O que ele tem de expectativa? O que ele tem de necessidade? O que ele tem de Conhecer, né? desejo? Enfim, qual é a Conhecer o necessidade seu desse público, momento? o seu cliente. Buscar conhecer. Tem que ter esse alerta na minha cabeça de que, opa, se o outro é diferente de mim, deixa eu ver como ele está percebendo. O que isso tem a ver com mindset? O mindset é esse modelo mental, né? Essa minha mentalidade, meu jeito de enxergar as coisas. Então, se o meu jeito de enxergar as coisas é diferente do seu, significa que o meu comportamento vai ser diferente do seu. E é o meu comportamento, é o jeito que eu ajo, que vai definir que resultados eu tenho. E em vendas não é diferente. Então, se eu vou tratar o cliente sorrindo ou não, se eu vou tratar o cliente como um convidado, ou se eu é que me sinto o poderoso aqui dentro da empresa, o jeito que eu percebo as coisas é moldado, então, pelo meu mindset. Isso dá para a gente trabalhar. Né? Você consegue trabalhar o mindset estudando, ouvindo, prestando atenção, com interesse, na verdade, de evoluir, interesse de crescer. E aí eu quero te dar um exemplo de algo que se passou na minha trajetória. Como o meu mindset foi mudando, porque eu não pensava assim a vida toda, não. Pelo contrário. Né? Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia ofendido de ser chamado de vendedor. Nossa. Tá? Assim como muito vendedor ainda se sente. Eu era recém-formado. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, ainda não tinha nem informado, mas nesse período específico, eu era recém-formado, estava fazendo pós-graduação em marketing, eu era contato publicitário de uma rede de rádios, e aí, quando a gente era chamado de vendedor, e tinha um colega que vivia dizendo, nós somos todos vendedores, eu me sentia ofendido com aquilo. Falei assim, eu não estudei 4 anos de faculdade, mais 1 ano e meio de pós-graduação, para ser chamado de vendedor. Eu sou contato publicitário porque eu sei o que eu estou fazendo. Arrogância pura, né? Arrogância pura. Mentalidade fechada. Não tinha a xícara vazia como você tem aí. Era a xícara cheia mesmo. Eu não enxergava a importância do trabalho do vendedor, não enxergava o vendedor como alguém realmente importante dentro das empresas. E, assim como eu não via, muita gente ainda não vê. Pede emprego para o filho, para o sobrinho, para um amigo, diz assim, olha, pode ser até como vendedor. Preciso de emprego, preciso trabalhar, pode ser até na área de vendas. Como se para trabalhar com vendas não precisasse de preparo, não precisasse ser profissional, como se isso não tivesse valor, como se as empresas sobrevivessem sem o trabalho desse cara, que é o vendedor. Então, ao longo do tempo, depois de muito estudar, depois de muito ser mentorados, depois de muito observar, eu fui percebendo como eu fui idiota. Como eu fui arrogante de olhar para aquele meu colega e dizer para ele que eu não era vendedor, como se aquilo fosse um insulto. Então, eu não sei se um dia eu vou encontrar o Tomé de novo. Esse era o nome dele. Não sei se um dia eu vou encontrar o Tomé de novo. Se um dia eu encontrar, eu sou obrigado a pedir desculpas para ele, dizer o quanto hoje eu sou grato por lá atrás ele ter colocado essa pulga atrás da minha orelha e, de alguma forma, hoje eu perceber o quanto isso não fazia sentido, né? Quanto ele estava certo, os resultados deles eram muito melhores do que os meus, e porque ele enxergava a importância de vendas, a importância desse trabalho. Então, o mindset muda tudo, muda a forma como você se comporta, a forma como você se comporta na empresa, como você enxerga as metas da empresa, a forma como você veste a camisa da empresa, a forma como você recebe os clientes. O mindset muda tudo. Então, o mindset influencia 100% dos resultados. Com certeza. E uma das coisas, assim, esse bate-papo tão gostoso, você está chegando agora, que o público meu começa a chegar agora, depois de 21 horas, mas assim, vai ficar gravadinha a live e eu tenho uma ofertinha especial depois para vocês. Eu e o Fábio, a gente tem um segredinho para contar para vocês já já. Mas, Fábio, o que eu te falo, né? Eu fico encantada, encantada, quando eu chego em algum lugar que as pessoas ou me chamam pelo nome, ou me perguntam pelo meu nome, como é que a senhora está? Outro dia eu fui dar um treinamento numa loja bem conhecida, né? E aí eu achei interessante que eu disse assim, olha, não busca teu cliente, mas o conduza para que ele sinta-se na vontade de voltar. E eu vi várias lojas levando a bolsinha para a senhora voltar de novo, mas não precisa dizer não, porque a sua verdade é essência ele vai conhecer. Mas quem não gosta, imagine que vai sair de um lugar, deixou o carro no estacionamento, aí quando tu voltar, teu carrinho está todo lavado e um bilhetinho assim, olha, seu carro está todo limpinho, mas verifique
o carboncano, não sei de que, aí que está com algum defeito. Nós fizemos uma vistoria gratuita para o senhor. Olha, quem não gostaria, né? Então, assim, cliente gosta de Claro. ser surpreendido. Mas quando eu falo surpreendido, vai muito além do bombom, muito além de um jantarzinho. Ele gosta de ser de coisa resolvida. E hoje a gente vê muita coisa no automático. Por isso que eu digo que Uhum. saco é um saco, não é saque, né? Porque eles gostam de ter respostas. Então, e assim, nós ainda encontramos pessoas que vivem de vendas, são ótimos, eu digo assim, em fazer cálculos, mas eu continuo insistindo, as pessoas elas são imprevisíveis. Eu posso falar para você e dizer, olha, mas a senhora, você vai gostar, mas vai chegar um outro lá, que eu vou falar da mesma forma, ele vai se sentir ofendido, como você falou no início, porque não era aquilo que ele queria ouvir. Então, assim, como é que eu posso desenvolver nas pessoas essa mentalidade, esse mindset de vendas e atendimento, para que a gente possa fazer isso de forma. É possível, se é que é possível fazer isso, né? É possível fazer isso, para que a gente possa alavancar nos resultados, para que a gente possa ter uma coerência, porque muitas pessoas arranjam emprego de vendedor, nunca venderam nada. Eu também digo, não precisa vender nada que você Uhum. vende todo dia. Você precisa, pelo menos, ter um mindset de vendedor. Então, a pergunta é como é que eu posso desenvolver nas pessoas esse mindset de vendas e atendimento? É possível, né? É possível, não é fácil, embora seja simples. É por meio desse despertar de consciência. Tá? Quando você consegue mostrar para as pessoas a importância do processo, a importância dos resultados para a vida delas e não simplesmente para a empresa, aí está uma sementinha que você está colocando na cabeça dela. Então, o que acontece? Eu disse outro dia para um colega de trabalho, inclusive. Ele veio comentar comigo assim, não sei por que você insiste com fulano de tal, ele não vai aprender nunca. Eu falei, olha, duas coisas. Primeiro, que enquanto eu for líder dele, enquanto eu for gestor dele, e enquanto eu estiver aqui, ele também, é meu papel continuar insistindo. É meu papel continuar tentando de outras formas, até que ele possa aprender. Então, enquanto os dois estiverem aqui, eu tenho esse papel. Agora, o segundo ponto. Nem o melhor treinador do mundo é capaz de ajudar, de melhorar aquele que não quer aprender. Ninguém é capaz de ensinar aquele que não quer aprender. Então, primeiro, eu preciso despertar na pessoa o interesse por aprimorar, o interesse por aprender. E como é que eu faço isso se eu simplesmente digo para ela, olha, nós temos uma meta de X mil reais, nós temos que bater essa meta porque senão a empresa vai quebrar, porque senão vamos ter que demitir pessoas, porque a diretoria colocou essa meta. Nós precisamos participar desse treinamento porque a diretoria mandou. Nós precisamos, você tem que fazer essa palestra porque é obrigatório. Como é que eu consigo despertar na pessoa o interesse de aprender desse jeito? É impossível. Eu preciso mostrar que importância aquilo tem na vida dela, que importância aquilo tem nos resultados dela, para atingir os objetivos que ela tem. Então, quem é líder de uma equipe de vendas, quem é gestor, quem é dono de um negócio e tem esse papel, precisa, antes de tudo, conhecer a sua equipe de uma forma mais individualizada, entender quais são as necessidades, qual é o perfil de cada um, de que maneira ele pode contribuir com cada um de forma diferenciada, para que aí então ele consiga fazer essa conexão entre os objetivos pessoais com os objetivos da empresa, porque senão não faz sentido. Ele tem que enxergar que só dessa forma ele vai conseguir realizar o que ele quer para a vida dele. E que então, se ele continuar com aquilo que ele sabe, se ele continuar fazendo do jeito que ele faz, provavelmente ele continue tendo os mesmos resultados que ele tem hoje, isso se não tiver um resultado pior. Porque o concorrente vai aprendendo, o cliente vai mudando, vai tendo expectativas diferentes, então é possível que não dê mais os mesmos resultados. Então é preciso aprender algo novo, é preciso entender um jeito novo de fazer. Não que isso não valha mais, continua valendo, mas eu preciso aprender um pouco mais. Para quê? Para realizar os meus sonhos, os meus objetivos, para eu
crescer a minha carreira, para eu construir a minha carreira. Porque se a empresa quebrar, o que eu faço? Eu vou quebrar com ela? Não, eu tenho que seguir minha vida. Né? Se a empresa em algum momento chegar para mim e dizer, olha, trabalhou muito bem até aqui, porém nossos planos mudaram e daqui para frente a gente não vai mais contar contigo, sinto muito. Minha vida vai acabar? Não vai. Minha carreira tem que continuar. Então eu não posso depender da empresa, depender do que eu sei, eu tenho que continuar me desenvolvendo, eu tenho que continuar aprendendo, mas por mim, pela minha família, pela minha vida, pela minha carreira, pelos meus objetivos. É isso que o líder precisa mostrar para a sua equipe, para os seus vendedores, para despertar nelas o interesse de aprender, de se desenvolver, de desenvolver a sua mentalidade. Senão, nada vai acontecer. Eu posso tentar ensinar e vai ser uma xícara cheia, né? Nada vai entrar. Então, é preciso começar por esse despertar de consciência. Interessante, porque como que a gente vê, né, que o atendimento, o encantamento, as formas, a mentalidade do sucesso, que você vê, a gente tem a Ford, a gente tem, não precisa nem para fora, mas aqui no Brasil também, atendimentos que são perfeitos, porque buscam nesse modelo mental também de outras empresas que tiveram sucesso. E modelar, de fato, realmente é muito bom. Mas uma das coisas que eu percebo numa equipe coesa de equipe de sucesso aqui de uma empresa pequena aqui em Salvador, é que aquela equipe de vendas, por exemplo, somos eu, você e mais alguém. Mas se eu não estiver, o Fábio sabe resolver o problema, porque ele sabe o que aconteceu. E se o Fábio não souber, não tiver no momento, ou eu, o outro também tem condição de resolver, porque os três foram preparados, estão alinhados para atender. Né? Porque o que muitas vezes acontece é, olha, é porque o chefe ali não está. Aí não tem. Aí, então só vou resolver quando o chefe tiver. Não, mas o encarregado da sessão não está. Então, se ela liga o 0800, anota o protocolo, e tal dia você liga para resolver. E o cliente vai ficando. Porque, gente, ó, produto igual. Nenhum cliente, na minha opinião, Fábio, ele vai ao teu estabelecimento procurar o teu serviço, porque você tem, porque ele encontra igual marcas diversas, atendimentos diferenciados em todos os locais que ele for. E principalmente se for assim, é o que conta para muitos. Mas ele vai atrás de ti pelo diferencial que você tem, pelo atendimento que você tem, pela forma que você conquista. Então, não pense em vocês, na minha opinião, se eu tiver, você pode até me orientar, que eu vejo que tem as pessoas, para um cliente validar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, é preciso que você o valide, que você o conheça, que você o olhe. Não é só um simples convencimento. É questão de merecimento, não é opção atender bem, é missão, né? Então, é missão. Então, eu percebo isso nas minhas... isso de uma maneira geral. A gente já vê nossa cultura, as pessoas quase nem se cumprimentam mais no bom dia, no boa tarde, boa noite. E eu vi muitas empresas, assim, clientes que gostam de ser chamados pelo nome. Oi, Carla Galindo, tudo bem? Oi, Galindo! Era uma série de senhores que se encontravam na loja Pão de Açúcar, e eu criei um café da manhã para eles, eram coronéis, na época eu estava, sei lá, como é já, lá em Fortaleza que eu morei, no mercado, e eles queriam ponto de encontro, mas era um cliente, e eles se sentiam e diziam, como é que vai ter o nosso café? Quando é que vai ter o jantar dos clientes? E assim, eles gostam de surpresa, mas não é só encantamento, porque isso fideliza o atendimento também. Tratar bem, as expressões de cortesia, tudo isso. Agora, como é que eu tenho um mau dia? Essa é a minha última pergunta que eu estou curiosidade. Eu já vivenciei isso ontem. Cheguei no determinado lugar e ia dar um treinamento. Ontem não, na sexta. Eu fiz cirurgia, eu ia falar pouco, você acertar. E a pessoa chegou para mim e disse, olha, eu quero, aqui está todo mundo desmotivado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente vai trabalhar com ferramentas. Ela não me deu bom dia. Aí a primeira coisa que ela fez foi, fulano, você está vendo que eu estou falando com ela aqui? Não, em uma loja famosa. Né?
Aí eu comecei a olhar, eu digo, meu Deus, é executiva, aí vai bem, porque o negócio está meio sério. E aí eu comecei, se eu não trato bem, eu não atendo bem a minha equipe, como é que eu Uhum. posso querer que a minha equipe trate bem a quem chega? Porque o atendimento tem que começar Uhum. pela base. É de quem limpa, Sim. é de quem cuida, é de quem varre, é de quem faz a comida, é de quem até o produto final. E aí eu percebo muitas vezes que as empresas falam muito em capacitar, mas tratam os funcionários, atendem os funcionários da empresa, Uhum. não existe, né? Então, a minha pergunta, desculpa meu pulinho do gato, porque eu não quero deixar de te aproveitar, né? Lógico, eu não vou deixar, falta só um dedinho para minha xícara, tá? É dizer assim, não, também você não vê necessidade que muitas pessoas abrem, que nem todo empreendedor é empresário, mas muitas pessoas estão, ô Dorinha e beijo, muitas pessoas estão aí com seus negócios, mas estão pecando em trabalhar essa mentalidade de porque ou está no cargo hierárquico, ou está numa coisa, precisa também ter um atendimento de qualidade eficaz para a sua equipe. Sim, tem até uma frase muito repetida hoje, né, meio clichê até, diz que quando o líder cuida da equipe, a equipe cuida do cliente. Não dá para a gente afirmar que é 100% que 100% acontece assim, mas faz sentido a gente entender que se a equipe não tiver enxergando na empresa aqueles valores que estão na plaquinha ali, aquela missão, aquela visão que está na plaquinha como alguma coisa real, eles não vão viver aquilo. Né? Então, eles não vão entregar aquilo para os clientes também. Então, não adianta você colocar uma plaquinha bonita na parede, dizendo quais são os valores da empresa, se você não os vive com a sua equipe para que ela, então, viva isso junto aos clientes depois. Então, sim, tem que começar por cima. E aí eu costumo dizer que nós, que estamos na liderança das equipes, nós temos um compromisso ainda maior, temos uma responsabilidade maior, porque a gente tem, querendo ou não, pelo papel, até pela função, mais informação. Tem muitas vezes um mindset um pouquinho mais trabalhado, tem condição de enxergar o mercado de uma forma um pouco mais abrangente, enxergar como as coisas se conectam, enxergar quais são os impactos que cada ação daquela vai ter para a equipe, para o mercado, para o cliente. Então a gente tem uma responsabilidade a mais do que a nossa equipe, que muitas vezes não teve ainda a oportunidade de aprender aqui. Então, sim, cabe aos líderes, aos empresários, aos empreendedores, trabalharem isso neles para que a sua equipe possa enxergar e seguir o exemplo. Tá? Então, não adianta eu querer que meu colaborador, que a minha equipe busque um treinamento, que ela busque ler um livro de vendas, que ela busque participar de uma palestra, que ela busque atender o cliente com alegria, com sorriso, se eu, que sou o líder, não faço isso também. E aí eu me lembro de um exemplo, não sei se você conhece o Marcos Marques, filho do José Conheço, eu Roberto estou num Marques, do grupo que ele IBC. faz parte. Eu me lembro de uma história que ele conta, que ele fala que ele chegava na empresa e ele não percebia a forma como ele agia. E aí foi feito, não sei se foi uma pesquisa, se foi um feedback que deram para ele, com relação à percepção que tinham dele. Né? Ele chegava e ele não cumprimentava as pessoas. Na cabeça dele estava tudo certo, porque ele chegava com pressa, e ele tinha reuniões, ele tinha que analisar gerencialmente a empresa, ele tinha que analisar os KPIs da empresa, ele tinha uma série de ações para fazer, então ele chegava com pressa, passava por todo mundo e ia para a sala dele para fazer as coisas. Só que ele não tinha percebido que impactos aquilo estava tendo na equipe e que a equipe estava levando isso para o cliente depois. Né? A equipe não se enxergava importante e, portanto, não tratava o cliente com a mesma importância, não tratava o cliente também com esse encantamento, porque se sentiam mal ali dentro. Né? Eu não vou lembrar todos os detalhes do que ele estava contando, mas ele percebeu depois que era ele que estava influenciando o atendimento ruim que a equipe dele estava dando, porque ele não estava atendendo bem o cliente interno dele. E aí, então, que ele teve que mudar o comportamento, a forma como ele tratava, né? Levar alguns segundos a mais para chegar na sala, e então tratar a equipe dele da forma como ele esperava que a equipe tratasse os clientes também. Então, esse exemplo ficou marcado
porque é um cara que tem um papel muito importante dentro da empresa, é um dos diretores da empresa, e ele percebeu, isso de repente até num insight, coisa que às vezes não acontece com a gente, de que precisava mudar o comportamento para que a equipe mudasse também o comportamento junto aos clientes. Então, sim, tem que começar ou da base ou por cima, dependendo do jeito que você enxerga, mas tem que começar assim, pelo empreendedor, pelos líderes, para que chegue ao cliente da melhor Muito forma. bem, agora eu vou encher a xícara de vez. Eu quero transbordar aqui com você hoje. Eu queria que você me dissesse assim, só para a gente concluir com chave de ouro, depois tem a surpresa, não vou embora que ainda tem a surpresa. Claro, não existe, pode até existir um passo a passo, mas você que trabalha nessa área, né, e a gente sabe que todo dia abre um negócio. Em Recife tem um centro, né, que se chama Santa Cruz de Capivari, que são mais de 300 lojas fabricantes, exportam, importam, tem Toritama do jeans, tem tanto, trabalho com muitas lojas dessas também. Tem muita gente que está querendo empreender, ou então no seu serviço, ou no seu consultório, ou no seu que for, né? Ele, o que mais está dizendo, ele foi muito sábio em mudar. Não entendi mais o que foi. Ah, porque da história que você falou. Marcos. Foi muito sábio mesmo. Isso. Então, assim, quais são hoje, assim, não gosto dessa palavra dica, porque dica é uma coisa tão. Ó, meu filho Gabriel Galindo, jornalista, é potente, está estudando, né? Não seria dicas, mas assim, hoje os pontos chaves para a gente despertar esse mindset, para garantir um bom atendimento. Você aí, que é empreendedor, você que está precisando vender, bater meta, você que está aí querendo disparar seu negócio, então está querendo começar a sua carreira. Não importa que é serviço, é vendas. Tá? Vendas não precisa ter só um supermercado, vendas não precisa só ser uma padaria, é vender. Atendimento, qualidade, atender, se atende bem, gente, bicho, mas assim, precisa sua mentalidade. Tem gente que não gosta de cachorro, mas quando vê um cachorro fica pavoroso, mas não vai maltratar porque não gosta. Isso também eu estou falando meio assim, mas é porque eu quero, tá? Você fala assim, Carla, para as pessoas dispararem que é necessário ter essa mentalidade de vendas, assim, mudar essa mentalidade para emplacar na vida. Qual seria hoje as principais ferramentas que você diria que elas investissem? Além, claro, de comprar o teu livro, fazer seus programas, de seguir, mas assim, um passo bem legal. Sabe, Carla, eu tenho falado muito a respeito dessa questão da pessoa, de enxergar o que é importante para a pessoa, que isso, inclusive, se contrapõe ao que normalmente a gente fala, né? A gente fica falando coisas que parecem mais bonitinhas, que parecem mais filosóficas até, né? Aquela coisa do altruísmo, né? Da empatia. E as pessoas escutam aquilo, para algumas pessoas isso faz sentido. Tem gente que tem uma natureza mais altruísta, mais empática. Então, para essa pessoa, isso faz mais sentido. Agora, para algumas pessoas que têm um outro perfil, né, e não estou falando que está certo ou que está errado, mas tem um outro perfil, para elas isso não conecta muitas vezes. E aí parece só mais blá blá blá, parece só mais historinha, parece só que mindset é mais um nome bonitinho, é mais uma coisa que cantaram aí para querer me convencer. Então, eu tiro um pouquinho da questão do altruísmo puro e venho para o que eu chamo de altruísmo estratégico, né, de empatia estratégica, que é de você entender que é por meio do serviço que você presta que você realiza os seus sonhos, os seus objetivos. Porque ninguém te dá nada de graça. Tudo que você quer tem um preço. E para que você conquiste o que você quer, o outro tem que enxergar valor no que você faz para ele. Seja um produto, seja um serviço. Então, é uma questão de inteligência você prestar o melhor serviço, porque aquilo vai voltar para você, como comissão, como salário, como emprego, como indicação, como portas abertas para um outro negócio. Muitas vezes o seu cliente de hoje, o seu colega de trabalho de hoje, pode ser seu sócio amanhã, pode ser seu empregador amanhã, pode ser um cliente de uma outra empresa amanhã. Então, assim, a nossa carreira ela vai sendo construída, a nossa vida vai sendo construída. A gente não sabe onde vai estar amanhã, o ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos. E a gente precisa se conectar, e de conexão você entende muito melhor que eu. A gente precisa se conectar com as pessoas e uma questão de inteligência, uma questão de estratégia. Você saber, olha,
Quanto melhor eu presto meu serviço, mais valor a pessoa enxerga em mim, no que eu faço na minha empresa. Então, mais ela me entrega, mais ela compra de mim, mais ela me indica para outras pessoas, mais portas ela abre para mim. Então, é começar enxergando isso. O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? E como é que eu faço isso por meio do trabalho que eu desenvolvo? É o primeiro Muito ponto. bem. E a gente vê muito falar em excelência. E eu vou estar, não sei se você já viu falar, em palestrante Menegatti, que ele trabalha muito com liderança, muito meu amigo, né? Vou estar aqui com o Sérgio Almeida também, no dia 3, clientologia. Que negócio de atendimento gente, é fundamental. Até que você vai abrir a porta da sua casa para o carteiro. Então, para aquela pessoa, você não é tipo só a primeira impressão que fica. A primeira pressão é a marca. Por isso que eu tenho uma hashtag que é você é a marca que marca. Porque ninguém compra pela marca que você quer, mas pela sua verdade e essência. Então, Fábio, o que eu tenho a dizer assim, é que essa live foi maravilhosa. E agora eu posso contar o segredo da gente? Posso contar para as pessoas? Posso? Posso? Olha Pode. só, vocês não sabem o que o Fábio trouxe para a gente hoje. Gente, ele trouxe em parceria com a Fatica, uma promoção fantástica para vocês. Se você quer adquirir a coleção Foco em Resultados, ou simplesmente o livro dele, você vai no link que tem na bio dele, a gente vai fixar depois na live. Você vai seguir o Fábio Fazer, mas independente de seguir, que é acompanhar o trabalho dele maravilhoso, fantástico, você vai clicar no link. Aí lá tem cupom de desconto. E você vai botar o nome dele e diz aí, Fábio Fasson, não é isso? Fábio Faça. Fasson, é por pernambucana, Isso, Fábio Faça. pernambucano espanhola, sabe? Então você vai botar o nome dele e você vai ganhar 30% de desconto. De qualquer. Se você quiser comprar a coleção toda, melhor. Mas se você quiser o livro do Fábio, também vai estar o meu artigo Desejo e Faça Acontecer a Arte de Vender Valores. Nós vendemos valores. E valores são inegociáveis. Então, quando a gente vende valor, a gente vende o quê? Missão, a gente vende emoção, a gente vende. Eu digo que é assim, a mistura de afetividade com emoção gera missão, e missão gera propósito. Então, olha aí, ele fixou, você vai ganhar 30% de desconto. Sem contar que essa pessoa maravilhosa vai estar lá palestrando para a gente, dando aula. Eu vou ter que comprar outra xícara, porque essa aqui eu não vou beber tudo de uma vez, lógico, né? Então, vai ficar aí. Se vocês quiserem me seguir, eu sou Carla Galindo, tá? Vai ser uma honra receber sempre no meu Instagram. Sabe, eu quero te agradecer. Eu quero honrar a tua vida, que Deus honre a tua vida maravilhosamente. Quero agradecer por essa live maravilhosa, esse banho. Faz a propaganda de novo daquilo que eu quero. Eu não fixei direito, eu quero ver. Fala lá, o óbvio, como é aquele negócio do livrinho vermelho que você mostrou? Será que é óbvio o poder do Olha só, atendimento? esse livrinho aqui também você vai encontrar à venda na Amazon, em todas as plataformas, e ele vai mandar depois uma fotinha, a gente vai prospectar, viu? Então, muito obrigada Isso por aí. tudo, pelo carinho, pela, pela afetividade, pelo bom atendimento, por essa mentalidade flexível, enorme, né? De ter essa visão de águia, tá? Então, eu sou muito grata. E agora eu deixo as considerações finais para você. Só tem a agradecer aí o espaço, agradecer essa parceria que a gente está tendo e reforçar para as pessoas que isso faz parte de um trabalho muito maior que a gente, né? Que é essa coleção Foco em Resultados, onde mais de 170 palestrantes estão se unindo e divulgando parte desse trabalho muito, muito incrível. Então, gente, sigam a gente aí nas redes sociais, vão receber muito mais conteúdo, muito mais informação. A Carla tem feito lives direto aqui. Eu fiz um pouquinho menos do que ela, mas a gente tem feito live direto para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Então, gratidão aí por acompanhar a gente. Um grande abraço para todos vocês e bom descanso aí. Beijo, obrigada, viu, Fábio? Gratidão.